Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 16 de junho de 2025, o nosso segundo encontro, né, pessoal? O nosso primeiro vídeo falou aí sobre o conflito entre Israel e o Irã, né? Quero convidar você que chegou aqui nesse vídeo a estar assistindo também ao vídeo aí importante, preocupante situação lá no Oriente Médio. Mas agora vamos aos Estados Unidos, uma onda de protestos que ocorreram aí no final de semana contra o presidente Donald Trump, deixou uma pessoa morta, e pessoal, então vamos estar acompanhando a situação que também preocupa lá nos Estados Unidos, pessoal, né? Vou iniciar aqui no site da BBC News Brasil, porque desfile militar de Trump gera onda de protestos nos Estados Unidos, pessoal, vamos lá. Milhares de pessoas se reuniram nas ruas das cidades dos Estados Unidos para protestar contra o presidente americano Donald Trump, que realizou um desfile militar em Washington na noite deste sábado, dia 14 de junho, né, no dia do aniversário dele. Grupos anti-Trump planejaram quase 2.000 manifestações de vários tamanhos em todo o país para coincidir com o desfile. As manifestações, chamadas No Kings, Sem Reis, em tradução livre, de Nova York a Los Angeles, foram as maiores contra o presidente republicano desde que ele foi reeleito. O movimento recebeu esse nome devido à crítica a Trump de que teria ultrapassado os limites do poder presidencial em seu segundo mandato. Muito bem. A controversa parada militar deste sábado marcou aí o aniversário do Exército dos Estados Unidos e também coincidiu com o aniversário de 79 anos de Trump, que afirmou antes do desfile que o evento seria incomparável a todos os outros. Alguns políticos e ex-líderes militares criticaram o evento como uma politização das Forças Armadas dos Estados Unidos. O evento, que segundo o Exército pode custar até 45 milhões de dólares, mais de 250 milhões de reais, incluiu mais de 7.000 soldados uniformizados, dezenas de tanques e veículos militares, além de bandas marciais e um show de fogos de artifício. Vamos continuar lendo aqui. O que foi que aconteceu lá em Washington, pessoal? O desfile militar estava programado para começar por volta das 18 horas, o horário local de Washington, 19 horas pelo horário aqui de Brasília. Deste sábado, aconteceu nos arredores da National Mall, que incluiu o monumento de Washington. O evento, no entanto, começou 30 minutos antes do previsto devido à previsão de fortes chuvas na capital americana. Soldados vestidos com uniformes modernos, assim como uniformes históricos da Revolução Americana e da Guerra Civil, marcharam no desfile, enquanto tanques entravam em Washington, vindos do outro lado do rio, na Virgínia. Cerca de 7.000 soldados uniformizados participaram do desfile, que incluiu dezenas de tanques e veículos militares, além de bandas marciais. O desfile foi dividido em segmentos representando diferentes guerras nas quais os Estados Unidos estiveram envolvidos, começando com a Guerra da Coreia e avançando até a Guerra Global contra o Terror, de acordo com o programa do evento. As festividades terminaram com um discurso de Trump e depois um show de fogos de artifício. Repetidamente, os inimigos da América aprendem que se você ameaçar o povo americano, nossos soldados virão atrás de você, disse Trump em seu discurso. Sua derrota será certa, sua ruína será final, a sua queda será total e completa, porque nossos soldados nunca desistem, nunca se rendem e nunca jamais desistem. Eles lutam, lutam, lutam e eles vencem, 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 disse Donald Trump. O enorme desfile e as festividades foram estimadas em um custo de 25 milhões de dólares e 45 milhões, de acordo com o porta-voz do Exército, né? Tem duas estimativas aí, né? 25 milhões e 45 milhões, né? Foram estimados aí como posso falar, né? Estimativas de custo, né? Do tal evento. Parte do orçamento deve incluir milhões de dólares para consertar as ruas de Washington que não foram construídas para receber tanques e outros veículos blindados pesados, né? Trouxeram prejuízo também, né? A última vez que o desfile militar havia sido realizado nos Estados Unidos foi em 1991, sob o comando do ex-presidente George W. Bush, marcando o fim da Guerra do Golfo. Estima-se que 200.000 pessoas lotaram as ruas para o evento de 1991, a maior celebração militar desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Outros desfiles militares foram realizados em 1961, durante a posse do ex-presidente John Kennedy, em 1953, durante a primeira posse do ex-presidente Dwight Eisenhower, em 1942 e 1946, durante a Segunda Guerra Mundial.
Muito bem, pessoal. E como é que foram os protestos por todo o país? Milhares de pessoas tomaram as ruas das cidades em todo os Estados Unidos para participar de protestos contra Trump neste sábado, antes dos desfiles militares lá em Washington. Parlamentares, líderes sindicais e ativistas discursaram em cidades como Nova York, Filadélfia, Houston, para multidões que agitavam bandeiras americanas e cartazes com críticas a Trump. Na Filadélfia, multidões se reuniram no Love Park. Sinto que precisamos defender nossa democracia, disse Karen Van Trieste, enfermeira de 61 anos, Associated Press. Ela disse estar preocupada com os cortes de pessoal de Trump nos Centros de Controle de Prevenção de Doenças, uma importante agência de saúde pública lá nos Estados Unidos, né, pessoal? Um dos maiores multidões era esperado em Los Angeles, onde líderes e autoridades policiais permaneceram em alerta máximo após uma semana de protestos contra uma série de batidas policiais contra imigrantes que descandearam aí para protestos por toda a cidade. As manifestações foram em grande parte pacíficas, mas algumas se tornaram violentas, com carros incendiados. Trump enviou um contingente da Guarda Nacional ao estado contra a vontade do governador Gavin Newsom. Ele alertou que pessoas que se manifestaram no desfile militar deste sábado seriam repelidos com muita força. Em Los Angeles, milhares de pessoas foram às ruas. Elida Buesnoto, de 29 anos, disse ao Los Angeles Times que marchou em nome dos familiares em documentários que vivem no país. Ela e a filha seguravam uma placa que dizia: as famílias devem estar juntas. Jaqueline Sacarona contou ao jornal The New York Times que ela e as filhas se vestiram como personagem do romance O Conto de Aya, de Margaret Atwood, para um protesto local em Michigan, para canalizar suas preocupações com os direitos reprodutivos das mulheres. Um homem chamado Dennis Hanna, na Filadélfia, se fantasiou de Elvis Presley. Vestido com um terno brilhante e segurando uma bandeira, ele disse à CNN que o falecido ícone do rock and roll era o único rei americano. Estamos aqui para minimizar qualquer outro rei, disse ele à CNN. Manifestações no estado de Minnesota foram canceladas pelos organizadores depois que algumas delas já haviam começado após ataques a dois políticos estaduais no sábado, né? Uma deputada e um senador. A deputada, infelizmente, faleceu, né? E ela e o marido. Uma parlamentar foi morta juntamente com o marido e outro ficou ferido a tiros. Tem um senador distrital aí, né, chamado lá. O governador Tim Walz pediu à população que não comparecesse aos protestos até que o suspeito fosse preso. E os organizadores divulgaram uma comunidade afirmando que estariam seguindo a recomendação aí pedida, né, pelo o governador do estado, né, onde a deputada e o senador foram atacados, né, levando aí a deputada à morte. Mas vamos passar agora para o site do G1 para falar do manifestante baleado em protesto anti-Trump e que acabou falecendo também. Mas antes eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos, deixar o seu precioso like e o seu comentário, que é extremamente importante para o engajamento aqui do nosso canal. Assim o YouTube reconhece, né, que nossos assuntos são relevantes e espalha aí, recomenda aí para geral, né, pessoal? Eu quero dar as boas-vindas aos novos inscritos, você que já está acreditando no nosso canal, no nosso trabalho. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Quero convidar todos vocês a conhecer os nossos outros vídeos, nossos outros conteúdos e sigam-nos nas redes sociais. Sim, tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais, mas o assunto aí é os Estados Unidos, situação preocupante, né? Um manifestante foi baleado e acabou falecendo aí, né, pessoal? Vamos contar o que diz o site do G1. Um manifestante que foi baleado no sábado, dia 14, durante um protesto contra o presidente Donald Trump, na capital de Utah, morreu, informou a polícia desse estado no oeste dos Estados Unidos. Arthur Folacha Low, de 39 anos, foi ferido a bala em Salt Lake City durante uma centena de manifestações que ocorreram na véspera em todo o país sob o slogan Sem Reis, No Kings, para rejeitar as políticas de Trump. Ele foi atingido por uma
por um dos 3 disparos efetuados por um outro manifestante contra um jovem de 24 anos que sacou um rifle AR-15 no meio do protesto, informou neste domingo, dia 15, a polícia local em uma rede social. Né, pessoal? A corporação acrescentou que o homem que portava AR-15, identificado como Arturo Gamboa, foi preso e encarcerado, acusado aí da morte do manifestante. Embora as acusações ainda sejam preliminares e precisam ser confirmadas aí pela promotoria, né, pessoal? O chefe de polícia de Salt Lake City, Brian Reid, afirmou em entrevista coletiva que Gamboa não disparou sua arma. O homem que atacou Gamboa usava um colete de alta visibilidade e aparentemente estava afiliado aos organizadores do protesto. Ele não foi acusado e está cooperando com a polícia, disse Reid. Gamboa não possui antecedentes criminais, segundo o chefe da polícia, que afirmou que os investigadores ainda estão na fase inicial da apuração para determinar seus possíveis motivos. Os Estados Unidos atravessam um período de intensa polarização política, especialmente desde a vitória eleitoral do republicano Trump no ano passado. Os disparos durante o protesto de sábado causaram pânico entre a multidão em Salt Lake City e ocorreram poucas horas após uma deputada estadual em Minnesota ter sido morta em sua casa em um crime que aparentemente tem motivação política. Ele e o esposo, né, pessoal? Então é isso aí. Esse é o conteúdo, o nosso segundo conteúdo. Pessoal, eu quero convidar vocês a continuar conosco, pessoal, com o nosso canal. Temos muito que conversar durante o ano de 2025. Vamos continuar acompanhando a situação preocupante lá nos Estados Unidos. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até o próximo conteúdo. E não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.